Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Hoje não teremos bastidor de vestiário, tá gente? Ontem eu fui para um casamento, então não pude assistir a partida. Vi aí melhores momentos, compacto, vi comentário de muita gente. Pelo que eu vi, o Galo não jogou mal, criou boas chances, foi até melhor do que o Fluminense, mas é aquela, né? Uma bobeira nossa da zaga, uma falha de marcação, toma um gol e depois aquele caminhão de gol perdido na cara, várias chances, né, que poderiam aproveitar. Vi muitas pessoas comentando que o time em si não jogou bem, mas eu paro por aí porque como eu não assisti o jogo e para mim não tem como embasar, fazer análise com o melhor momento, compacto e com comentário de outras pessoas, eu prefiro não falar nada, tá? Então ontem eu tive esse compromisso, fui a um casamento, então eu não pude assistir a partida. Então hoje, excepcionalmente hoje, não teremos o bastidor de vestiário, beleza? Mas, domingão, tamo aí, gravando vídeo pra vocês. Já peço o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Grupo de Cartola, tamo deitando o cabelo, mais de 620 pontos, várias informações de vários clubes exclusivos. Link no comentário fixado para você que quer participar do grupo de Cartola, beleza? Rapidinho que eu vou virar a chopeira ali, tá? O Galo perdeu de novo, a fase não tá boa, vamos virar a chopeira. A chopeira ficou com o escudo para frente só na estreia do cenário, foi ontem. Inclusive, vocês podem ver aqui cenário novo, tá, gente? Gostaria da opinião de vocês, melhora alguma coisa, tira alguma coisa, coloca outra coisa, como é que tá a eliminação, como é que tá, dá opinião aí, beleza? A gente vai remodelando o cenário aqui, é o segundo vídeo com ele, tá? Mas é isso aí. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer para vocês a análise de quem conhece, porque eu também não vou falar que eu conheço as equipes que nós, né, que caíram no nosso grupo, mas eu vou trazer para vocês a análise dele, meu parceiro, minha cachorra, Bruno Garcês, vai falar tudo sobre o nosso grupo da Sul-Americana, tá? Opinião de quem acompanha e quem conhece. E já deixo aí a indicação pro canal Sudaca Brasil. Siga lá, galera, que o cara é fera. Vamos lá, a opinião de Bruno Garcês a respeito do grupo do Galo. Fala, minha cachorra! Vamos falar um pouquinho sobre os adversários do Galo nesta Sul-Americana. É um grupo tranquilo, viu? Grupo bem fácil. Me arrisco a dizer, não sei, talvez o grupo do ano passado era um pouquinho mais fácil ainda, mas continua sendo fácil. Vamos falar rapidamente de cada um aqui, viu? Comprometido para o meu amigo, cachorra. Né? Primeiro o Porto Cabello, né? O time venezuelano, joga no La Bombonera, um estádio pequenininho, é um time recém-criado, há pouco tempo criado no futebol venezuelano, tem sempre batido ali finais de apertura, clausura, sem nunca ter ganhado nada, né? Mas é um time que sempre está participando lá dos principais torneios da Venezuela. Dirigido por Eduardo Zaragoza, tem alguns jogadores africanos ali, alguns bons jogadores como Gustavito Gonçalves, né? Um time que gosta de ter a posse de bola, de ter volume de jogo. Não sei se comportará assim dessa forma contra o Atlético, pelo menos em casa deve se comportar dessa forma, porque é o estilo do Eduardo Zaragoza, que foi bicampeão já como técnico no Deportivo Táchira, e um time que não mete medo, mas é um time bem organizado. Se o Galo não fizer besteira, passa, mas se o Galo não tiver uma noite inspirada, pode tomar um susto do Porto Cabello, a Academia Porto Cabello, que é um time bem organizado e vai bem no Campeonato Venezuelano esse ano, tá? Bom, o outro é o Juventud de las Piedras, né? Um time uruguai que surpreendeu muita gente lá na pré-Libertadores, quase que tira o Medellín, o Independiente Medellín na fase pré, né? Tirou o Guarani do Paraguai, já foi uma grande surpresa. Um time pequeno do Uruguai, uma torcida pequena, mora na cidade de Las Piedras, pertinho de Montevidéu, né? A logística não é complicada assim. Deve jogar no Parque Central, o estádio do Nacional, um estádio pequeno assim, mas sem grande torcida. O time é dirigido por Sebastián Méndez. Ele pegou o time no final do ano passado, depois que Monarri saiu. O time fez um bom primeiro semestre de 2025, né? Ali ele tinha uma equipe bem defensivamente, se defendia bem, se fechava bem os espaços, saía no contra-ataque, jogava muito no erro do adversário. Tinha o Reta Vizcaya, Mason Rodrigues, tinha Gautier. Era um time interessante e por isso que fez uma boa campanha na apertura, chegou a disputar o título. Né? Aí depois vendeu seus principais jogadores, o próprio Mason foi embora, o Thier também, o Reta Vizcaya foi só no final do ano, então o time perdeu um pouquinho da base, da linha, da estrutura do time,
principalmente na parte defensiva, e aí caiu muito de produção, e depois o Monarriz, o técnico que estava muito tempo lá, acabou saindo. Então o time está em reconstrução. Então montou um time bem defensivo novamente agora, Sebastião Mendes, para essa fase da pré-Libertadores. E não acredito que deve mudar muito. No Uruguai não vem bem, por causa disso não tem um elenco longo, e aí acabou disputando os torneios internacionais, deu preferência para eles. Então é um time que também é acessível, né? Eu acho que é bem tranquilo de passar. Tem o nosso querido Martin Cáceres lá jogando na reserva, né? Um jogador que foi da Juventus, muito tempo, seleção uruguaia. E o último adversário, o Cienciano, esse o Galo já conhece, um time peruano que joga muito com altitude. É assim que tem conquistado vagas em torneios internacionais. No Campeonato Peruano é assim, não mudou. É um time que joga muito bem em casa, fora de casa sofre, né? Joga muito com altitude, perdeu o Evita, né? Que foi embora para o Emelec, mas manteve Santiares, para mim um dos meus principais jogadores, e tem o técnico Cristian Ruggeri, filho do Cabeção Ruggeri, que foi zagueiro da seleção argentina, um técnico que gosta de ter um time com posse de bola, com volume de jogo, mas sabe sofrer também. Foi assim que conseguiu a classificação em cima do Melgar, um jogo bem equilibrado, nos pênaltis acabou vencendo o Cienciano. Então tomar cuidado com essa altitude de Cusco, que é complicada, né? Logística e altitude, né? Não é fácil jogar lá, e é lá que ele se mantém e lá que ele impõe seu jogo, tá bom? Acho que é um grupo acessível. O Galo, se não fizer besteira, como ano passado, consegue classificar em primeiro e com sobra, tá? Podendo até mesclar alguns jogadores ali. Mas essas são as características desses times que, para mim, são muito acessíveis. Inclusive, acho que o Atlético tem uns grupos mais acessíveis, mais fáceis dessa Sul-Americana, tá bom? Grande abraço, cachorra. Tchau. Tá aí, galera, a análise do homem, minha cachorra, Bruno Garcês, falando tudo a respeito do nosso grupo, tá? Como ele disse aí, um grupo bem acessível, mas ano passado também era, classificamos em segundo, fizemos conta para classificar, tivemos que jogar aquela segunda fase, aquele playoff lá, pelo amor de Deus, gente. Então esse ano que o Galo foque e jogue com vontade, tem uma tendência, não vou cravar ainda muito cedo, mas como a gente está falando sobre, mas existe uma tendência já internamente do Galo usar a fase de grupos da Sul-Americana para fazer mesclagem no time. Não vou falar que vai ser time 100% reserva, não vou falar isso não, mas time 100% titular igual é no Brasileiro é neste momento improvável. Então existe internamente um planejamento no qual a ideia, a princípio, é fazer uma mesclagem na primeira fase, nos primeiros jogos da Sul-Americana, na fase de grupos, beleza? E isso não é por conta que o grupo é mais acessível, não. Isso já é algo planejado já há algum tempo no Galo, antes mesmo do sorteio, beleza? Galera, tamo junto, a análise está feita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, dá moral para nossos patrocinadores, Camisa Raiz Story e Minério Seguros e Grupo de Cartola, link no comentário fixado, beleza? Eu fui, amanhã a gente tá de volta, valeu!